Eu peço à amada igreja que abra a palavra de Deus no livro de Isaías. Agora estamos no capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 15. Isaías, capítulo 5, do 8 ao 15. Assim diz a palavra de Deus: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como os únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas sem morada, sem moradores, e 10 geiras de vinha não darão mais que um bato, e um homer cheio de semente não dará mais que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamboris e flautas, e vinho há nos seus banquetes. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras de suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso, a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmensuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto, e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então a gente se abate, e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. Aqui nós vemos o profeta denunciando mais um terrível pecado do povo de Judá, do povo de Israel. O profeta denuncia que eles estavam apenas se preocupando com seus prazeres, com sua luxúria. Era como se eles quisessem apenas sozinhos serem o dono de tudo. E se alguém quisesse morar nas terras que eles possuíam, teriam que pagar muito caro por isso. E aí Deus levanta o seu profeta para denunciar contra o povo. É interessante porque você observa que todo esse ajuntamento, toda essa riqueza não daria para satisfazê-los, pois o Senhor Deus diz que em verdade muitas casas ficariam desertas. Para que ajuntar tantas casas se não houvesse quem morasse nelas? Porque Deus os destruiria. Até as grandes e belas estariam sem moradores. Aquelas casas que são as mais bonitas e mais luxuosas, as quais o próprio dono de todas as casas, de todas as terras, faz questão de morar nelas. Deus aqui está dizendo que também ela ficaria sem morador. É como se Deus dissesse: olha, essa casa que você levantou para você, não vai ter morador, você não vai poder morar nela. E ele diz: 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato. 10 geiras de vinha. A medida geira é uma medida de área aproximadamente igual a 2.500 metros. É um quarteirão quadrado com 50 metros de lado, mas não daria mais que um bato, que também seria algo bem ridículo. É como se fosse a medida para um líquido
para compor um líquido equivalente a cerca de 23 litros. Então, para que tanta terra, para que tanta vinha, se eles iriam colher tão pouco, se eles não iam poder ter os frutos ali que eles esperavam? Você vê que hoje em dia existe uma ambição semelhante no mundo. As pessoas querem juntar, as pessoas querem ter, as pessoas querem possuir, e cada vez mais, parece que nunca se saciam. Quando é que se saciam? Preste atenção, vigie seu coração, e olhe, há alguns anos atrás você pensava, se eu tivesse tal coisa, aí eu estaria bem, eu me sentiria realizado. E muitas vezes você consegue isso daí, mas você quer mais. E sempre que você estipular uma meta, você vai querer cada vez mais e mais. Eu lembro de um pastor que se gabava de sua prosperidade. E ele dizia que ali era a prova das bênçãos de Deus. Por que eu vou deixar de pregar o que eu prego? E ele pregava muitas heresias, como a teologia da prosperidade, por exemplo, de que o homem abençoado na terra é aquele homem que recebe muitas posses, que recebe muitas bênçãos materiais, e ele se gabava por isso. E ele olhava para a pobreza daqueles outros pastores que não tinham e não possuíam o que ele possuía, e ele zombava desses pastores e dizia, olha para ali, está vendo? Eu sou abençoado por Deus, porque olha só o que eu conquistei, olha só o que eu consegui até agora. E quando você vai para as Escrituras, você vê que é o inverso. Não existe isso de você ser visto por Deus como alguém aprovado, simplesmente pelo fato de você ter muitas posses, de você ter riqueza ou saúde. Como convencer Judá e Israel? Como o profeta poderia convencê-los de que eles estavam provocando a ira de Deus, que eles estavam para todos os lados provocando a Deus? Todos os lados que eles olhavam só contemplavam riqueza, poder, fama. Era só isso que eles viam, era só isso que lhes dava interesse. Um profeta que servia de desconforto, é óbvio que não seria ouvido. Um povo acostumado com conforto, com caprichos, com mordomia. Chega um profeta para falar de desconforto, para dizer a eles que eles teriam que se submeter à vontade de Deus, à lei de Deus, à palavra de Deus, que eles teriam que abrir mão de muito do que eles tinham para socorrer os necessitados. Não dava, eles jamais iriam ouvir. Por isso que o profeta diz aqui no versículo 8, que é maldito o desejo pela fama e pelo poder. É maldito. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais o lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homem cheio de semente não dará mais que um efa. Aqui o Senhor está irado, indignado com a cobiça desses homens. Eles queriam riqueza, eles queriam posse, ricos e cheios de dinheiro, cheios de posses, eles seriam famosos, eles seriam poderosos. Quem poderia se levantar contra eles? Agora, o Senhor Jesus Cristo mostrou na tentação que sofreu no deserto, que esse é justamente o caminho por onde Satanás entra na vida dos homens. Ele tentou entrar por esse caminho na vida de Jesus Cristo, tentando fazer Jesus Cristo ficar cobiçando a fama. E assim nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo, tanto como derrotar o diabo, como também
o meio pelo qual ele se chega ao nosso coração. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, do 5 ao 9, você vê Satanás incitando Jesus Cristo a desejar o mesmo que o povo de Israel desejava, a querer tudo aquilo que eles queriam, que eles juntavam. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aqui você observa que o diabo queria que Jesus Cristo se seduzisse pela fama, porque ele leva Jesus Cristo para o topo, para o pináculo do templo. Bem, ele estava no deserto. No deserto tinha muitas montanhas. Por que ele não levou Jesus Cristo para o topo de uma montanha e disse: salta daqui? Porque no deserto não tem ninguém. E ele leva para o pináculo do templo, onde multidões vinham de muitas nações conhecer o templo de Israel, de Jerusalém. E Jesus Cristo é posto ali, ele diz: agora salta e ordena aos teus anjos, tu tens poder para isso, eles te obedecerão, eles te sustentarão. Era como se ele estivesse dizendo: todos verão que você de fato é o Messias, que você de fato é o Filho de Deus, e você ficará famoso, e todos vão te admirar. Mas a resposta de Jesus foi: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus Cristo rejeitou a fama que o povo de Israel amou, que o povo de Israel buscou, e por isso se apartaram do Senhor. Mas não foi só fama que Satanás ofereceu a Cristo, ofereceu poder também. Mesma coisa que o povo de Israel queria. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então observe, agora Satanás ofereceu posses, reinos, poder a Cristo. Ele seria o governante de todas as nações. Mas Jesus Cristo rejeitou também a fama e o poder oferecidos pelo diabo a Cristo, foram rejeitados, mas o povo de Israel não havia rejeitado. Por isso que pereceram, por isso que foram tidos como apóstatas, aqueles que negaram ao Senhor pela fama e pelo poder. E eu pergunto a você: quais são suas preocupações? Atrás de que você anda correndo? É importante que você responda. Responda a si mesmo. Seja sincero consigo mesmo. Não fuja de perguntas como estas. Quais são suas preocupações? Atrás de que você anda correndo? O que você anda juntando? Porque essa resposta te dirá a quem você tem servido. A resposta a esta pergunta vai mostrar para você de que lado você está. Se do lado do diabo, da apostasia, ou se de lado de Cristo, da sujeição ao Pai. Suas preocupações dizem muito de você. Quer conhecer um cristão, se ele é temente a Deus, ou se ele vive apenas de aparência? Descubra quais suas preocupações. O que é que o preocupa? São coisas temporais, mundanas, materiais. Então esse cristão está muito longe de conhecer o que verdadeiramente importa para Deus. Agora, se as preocupações dele dizem respeito
ao amor à palavra de Deus, a conhecer mais o Senhor. Ele se preocupa porque ele ainda conhece pouco. Ele se preocupa porque ele ainda não ora o suficiente. Ele se preocupa porque não dá para ir para a igreja porque eu estou doente. Ele se preocupa porque não está evangelizando. Ele se preocupa com as coisas do reino, em juntar tesouro nos céus, aonde o ladrão e a traça não chega, e aonde o Pai não amaldiçoa. Mas aqueles que se preocupam com essas coisas da vida, deste mundo, estes daí nem percebem que estão sendo amaldiçoados por Deus. Existe riqueza que oprime, existe riqueza que liberta, existe riqueza que oprime. Com a riqueza que você junta, você pode salvar pessoas. Com a riqueza que você junta, você pode fazer pessoas padecerem de necessidade. Existem histórias de escravos que receberam a alforria e viveram para trabalhar e juntar para dar liberdade a outros escravos. Porque eles sabiam quão terrível é ser um escravo e quão terrível é ser escravo do diabo. E o que você tem feito de sua riqueza para libertar essas pessoas da opressão, do mal? Porque você tem um tesouro imensurável no seu coração. A sua alma foi liberta. Você foi salvo por Cristo. Você é herdeiro dos céus. Os tesouros do Pai te pertencem. A palavra dele é a riqueza sublime, a qual você poderia estar compartilhando com pessoas para ajudá-los e libertá-los. Observe, existem riquezas que são malditas. Tiago, escrevendo na sua epístola, capítulo 5, do 1 ao 4, ele diz: atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comida pelas traças. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Maldição aquele que é avarento. Maldição pesa sobre aquele que é ambicioso, que tem um coração cheio de gordura, de cobiça. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifam os vossos campos e que por vós foi retirado com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aquelas pessoas que poderiam ser abençoadas por você, com sua justiça e também com sua misericórdia, essas pessoas clamam no seu abandono ao Senhor, e o Senhor dos Exércitos, Ele está ouvindo essas pessoas, e há de se levantar contra aquele que ama a riqueza. Mas quem ama a riqueza? Você ama a riqueza? Você pode dizer que não ama a riqueza? Porque existe um fato curioso, interessante, que aconteceu com Jesus e os discípulos, quando um jovem rico se aproximou do Senhor Jesus. E Jesus Cristo, e ele pergunta a Jesus Cristo: olha, mestre, o que farei para ser salvo? E Jesus diz: observa os mandamentos, meu filho.
E ele diz, tudo isso eu tenho feito, Pai, desde a minha mocidade. E aí Jesus Cristo diz, então, falta uma coisa só. Pega tudo que tu tens, dá aos pobres, depois vem e me segue. Então Jesus Cristo nessa hora estava pondo à prova a sinceridade da obediência daquele jovem, que achava que obedecia aos mandamentos perfeitamente. E ele mostrou que nem pelo primeiro mandamento ele passou. E ele não passou por nenhum dos mandamentos, porque o resumo dos 4 primeiros mandamentos da lei de Deus diz respeito à sua relação com o Pai Celestial. E o resumo dos 6 últimos mandamentos da lei de Deus diz respeito ao seu relacionamento com o seu semelhante. E Jesus Cristo, quando disse, olha, dá tudo que tu tens aos pobres, Jesus Cristo disse para ele que ele não estava cumprindo nenhum dos 6 mandamentos. Porque os 6 mandamentos se resumem, os últimos 6, em amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você não olha para a necessidade do pobre, então você não ama o seu próximo. Se você não ama o seu próximo, você não cumpre os 6 últimos mandamentos. E quando Jesus Cristo diz assim, depois vem e me segue, Jesus Cristo pôs à prova a ele de que ele amava mais a riqueza, mais a fama, mais os poderes deste mundo do que a Jesus Cristo, do que a Deus. Porque aí ele sai triste e abandona tudo e segue o seu caminho sem seguir a Cristo. E aí você diz, nossa, que jovem terrível, hein? Calma, porque será que você não ama também a riqueza, como aquele jovem amava? No Evangelho segundo Marcos, tem o pós-encontro de Cristo com aquele jovem, só que agora Jesus se vira para os seus discípulos, se direciona aos seus discípulos. Capítulo 10, do 23 ao 27. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrarem no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, quando Jesus Cristo disse assim, olha, quão difícil será um rico entrar no reino dos céus, eles estranharam aquilo, mas ainda aceitaram, porque eles não eram ricos, eles eram pobres. Jesus Cristo escolheu pobres, e os ricos que foram escolhidos para segui-lo tiveram que abandonar suas riquezas. E aí, depois Jesus Cristo vai e aprofunda o que ele está dizendo, dizendo, não, aquele que ama a riqueza, esse não entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Eles ficaram sobremodos maravilhados, dizendo entre si, então, quem poderá ser salvo? E aí começou um perguntar ao outro, tu vais ser salvo? Eu não, que eu amo a riqueza, e tu, eu também não, que eu amo. E todo mundo ficou ali perguntando, quem poderá ser salvo? Porque aos olhos deles, ninguém no mundo se salvaria. Porque não existe um na face da terra que em algum momento não ame a riqueza. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível, até sua salvação. E aí você observa
que a salvação é apenas e unicamente mediante a graça de Deus. Mas à medida que você é salvo, você tem que se policiar, você tem que vigiar, você tem que orar, para que a cobiça deste mundo não inflame o seu coração, para que os desejos carnais, por interesses de riqueza e de fama e de querer aparecer, e de elogios e de prestígios, para que isso não te seduza e não te corrompa no teu serviço a Cristo. E eu finalizo, eu termino o sermão perguntando a vocês que aqui estão, a vocês que estão em casa assistindo pela rede social, e a vocês que estão ouvindo pela Rádio Missões, quais são suas ambições? Quais são as suas preocupações? Para quem você tem planejado trabalhar? Onde Jesus Cristo entra em tudo isto? Responda essas perguntas e descubra de que lado você está. Se do lado do povo de Israel, que tinha apenas interesse em poder e fama, ou se do lado de Cristo, que rejeitou todas essas coisas por amor ao Pai. O maldito desejo pela fama e pelo poder pode destruir a sua alma, mas o amor a Cristo pode te libertar completamente dessas sedições malditas. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Nós vamos nesse momento orar ao nosso Deus. Eu passo a palavra para o nosso presbítero, o irmão Osmar, para encerrar com a oração, e depois eu impetrarei a bênção apostólica. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento nós te agradecemos, Senhor, por estas palavras, aonde as mesmas nos edificam, nos exorta e nos mostra novamente a direção. Podemos ter errado, podemos ter pegado um atalho, mas não, porque o Senhor nos mostra sempre com tua santa palavra os verdadeiros caminhos. Tu és a nossa rocha, te louvamos e agradecemos por isso, porque nela nós nos afixamos e temos nela, na tua santa palavra, esse entendimento. Que nossas cobiças, nossas mais íntimas desejos, nossos mais íntimos desejos, possam ser limpos, puros, só para participar deste grande reino que tens reservado para todos os santos, dos quais nos separastes, ó Pai. Te agradecemos por esse momento tão especial de entender que tua palavra dita em todo e qualquer tempo, desde o Antigo ao Novo Testamento, ela simplesmente nos coloca numa posição de entendermos que precisamos cada dia estarmos atados e juntos a Ti, seja na oração, na comunhão com os outros santos, em todos os momentos precisamos estar atentos, para que não sejamos tão tímidos, tão apáticos, tão insossos no mundo onde o Senhor pediu para que sejamos luz e sal para essa terra. Senhor, edifica a nossa igreja, edifica o nosso coração para a Tua glória, Pai. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, recebamos a bênção. Que a graça do nosso Deus soberano e eterno Pai, que as consolações e a comunhão que habita no Santo Espírito de Deus, e que a santa paz, que excede todo o entendimento, que procede do Senhor Jesus, esteja com todos vós, agora e sempre. Amém.
Amém, irmãos? O culto está encerrado. Nós vamos ter ainda o nosso momento ágape e logo após nós teremos a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Estou vendo aqui a irmã Betânia falando conosco, dizendo que o microfone não está tão bom. Na próxima organizaremos. Sentimos sua falta, irmã, que Deus recupere a sua saúde.